maravilhoso. Paizinho, nesta hora, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do nosso irmão Joaquim, que já está em casa, ó Pai, conseguiu sair daquela situação terrível, que ficou entubado, confuso. O Pai agora já está em casa, Senhor. Muito obrigado por tudo até aqui que o Senhor fez por ele, pela oportunidade dele ter recuperado a sua mente de volta, porque quando estava ali inconsciente, ó Pai, provavelmente nada poderia fazer. Mas agora ele pode se voltar ao Senhor. Ele pode, ó Deus, te agradecer, ele pode cuidar, ó Pai, de ter mais aproximação do Senhor. Que o Senhor cuide da sua saúde física, ó Pai, também da sua saúde espiritual, que vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Cuida dele, Senhor, todas as suas dificuldades que ele tem passado, ó Pai. Ó Deus querido, também queremos te agradecer, Senhor, pela melhora do Anthony, que estive falando com a Laura, está melhor da pneumonia. Graças te damos, Senhor, já não tem mais febre. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem socorrido os nossos irmãos nas suas aflições, ó Pai. Ó Senhor, nesta hora nós queremos colocar no teu altar, Pai, o tratamento da Kellen, agradecer também porque ela tem ido à igreja. Isso é maravilhoso, Pai. Depois de uma cirurgia tão complexa, um tratamento de quimioterapia constante, mas a tua filha tem estado na sua casa, com sua família. Isso é maravilhoso, Pai. Continua cuidando dela e todos os seus, ó Deus, para que ela possa estar bem. Que o Senhor cuide da memória dela, da mente e de toda a família, Senhor. Senhor, nós oramos pela vida do Fábio, que está em viagem, está de férias. Cuida dele, de toda a sua família, da Sofia, com aquele problema de bronquite, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Te pedimos pela nossa irmã Salomé, tem enfrentado os problemas com alergia constante, tem perturbado, ó Pai, ela para dormir, para sair. Ela tem vivido muitas aflições, Pai. Tem misericórdia, Senhor, porque é muito triste, ó Pai, fazer tratamento se não conseguir ainda a solução. Mas o Senhor é Deus, conhece as lutas que ela passa, as dificuldades que ela passa. Você com ela, Senhor, coloca anjos ali na sua casinha, no seu lar, sobre a sua família também, Pai. Joábia, a sua esposa, Ana Paula. Ó Deus, nós oramos pela Dona Alice, que tem sentido muitas dores na coluna, Pai. Os medicamentos são muitos, mas as dores não passam. Isso é muito difícil, Senhor, mas o Senhor sabe. Tudo que ela tem passado ali na sua casinha, que o Senhor cuide dela. Lembramos também de Arcelina e Madalena, Pai, que ficam tão sozinhos. Ó Deus, que o Senhor seja o provedor de tudo que eles precisarem, que a igreja seja presente e que nada lhes falte, Pai. Especialmente, creia que o Senhor há de sustentá-los todos os dias das vidas deles, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por cada irmão, oramos por todos os nossos irmãos idosos, por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aqueles que estão, ó Pai, passando por lutas por desemprego ou dificuldade financeira. Oramos, ó Deus, pelo nosso país. Pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, levantando líderes conforme o coração do Senhor. E oramos pela paz mundial, Senhor. Ó Deus, que hajam conversões por esse mundo todo, Pai. Porque o mundo precisa do Senhor. Não há paz se não for por meio do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, das nações, das igrejas espalhadas pela terra. Como disse o pastor, muitas ali já nem funcionam mais, outras estão se apegando às coisas do mundo. Isso é terrível, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Que a palavra pura e verdadeira do Senhor seja ensinada em cada lugar onde o teu nome é proclamado, onde que dizem que é através do Senhor que estão, por meio do Senhor. Então, que não haja confusões, que não haja impureza no meio da igreja verdadeira do Senhor, ó Pai. Ela precisa ser a verdadeira mesmo, ó Pai. Vai tirando, Senhor, as contaminações deste mundo, vai limpando os corações, ó Pai, das coisas que são tão comuns hoje em dia, mas que não são de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, Paizinho, abençoa esse nosso momento agora de estudo bíblico, que o Senhor esteja dirigindo, ó Deus,
cada detalhe, cada pergunta, a pessoa que vai nos ensinar, não sei se vai ser o André ou se vai ser o pastor Márcio, mas que o Senhor desde já use os nossos irmãos para nos abençoar com o conhecimento deles, mas que sejam primeiro instrumentos do Senhor, que o teu Espírito Santo os faça lembrar daquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que a nossa mente esteja preparada, aberta, que a nossa mente esteja uma mente voltada para o Senhor, que nada venha tomar o nosso tempo agora, ó Pai. Somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acho que está mudo, André. Seu microfone. Agora, melhorou? Aí, Tá me ouvindo? melhorou. Pode acontecer aqui, eu não sei, aconteceu durante a oração da irmã, que travou tudo aqui, eu saí, depois eu voltei de novo. Se acontecer, ninguém vai embora, eu volto, tá bom? Fiquem a paz a todos, que eu ainda não cumprimentei. Quem eu não vi aqui, a Lindonete também está aí entre nós, seja muito bem-vinda, Lindonete, entendeu? Luana, eu não vi, Nivanda, eu não conheço. Esse pessoal, gente, eu já falei para os irmãos aqui que na igreja a gente vê as pessoas de uma maneira, né? Todas bonitinhas, tal. Em casa as pessoas ficam mais à vontade, né? Então, às vezes a gente confunde um pouco as pessoas, mas perdoa aqui esse velhinho aqui, viu? Graça e paz a todos. O reverendo pastor, por que não dizer, né? Fábio, ele já começou conosco, né, o estudo do livro do Evangelho de João, e eu peguei para assistir a última aula que ele deu, né, que na realidade foi a segunda aula com o tema, e as últimas palavras dele lá, quando na lição, foi o seguinte: gente, se preparem, porque até agora foi fácil, o difícil vai começar agora. E já estava difícil. Aí eu falei assim, misericórdia, como é que vai ser isso aí? E realmente eu pude ver que não é fácil, tá? Não é fácil. Mas, graças a Deus, que o Senhor nos tem trazido aqui hoje, pastor Márcio Alonso, também, para nos ajudar aqui no que for preciso. Então, não fiquem acanhados. Quando eu não souber responder, eu vou falar simplesmente, pastor Márcio, o senhor tem a oportunidade. Mesmo se eu souber, eu vou fazer isso porque é para ele se sentir prestigiado, viu, pastor? Então, vamos dar início, então, a continuação do nosso estudo, né? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, né? Porque eu quando apresento aqui, eu não vejo mais nada, né? Então, não estou vendo mais ninguém. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer uma recapitulação rápida do que o Fábio, né, já trouxe aqui para a gente nessas 2 semanas, né? Então, nós passamos por aqui, nós já começamos, né, com o Evangelho de João, o Verbo se fez carne. Tá? Então, primeiramente, ele localizou, né, no tempo, né, a escrita de João, né, em torno de 85 a 90, alguns autores que defendem que a partir de 70 poderia ser o livro ter sido escrito, e nós já vimos isso com o Fábio. Nós vimos também que o Evangelho de João, o autor, né, embora o nome lá não está escrito João, autor, João escreveu tal, não está assim, mas todas as evidências internas e externas, e contamos também com a tradição que considera João como discípulo amado, aquele que escreveu o Evangelho de João, e também as 2 cartas que nós temos mais no final do Novo Testamento. A data, nós já falamos alguma coisa, destinatário para judeus e para gentios, e judeus também que falavam grego, eram os destinatários. O objetivo, levar as pessoas à fé de Jesus Cristo e convencer aqueles que já creem em Jesus de que devem testemunhar sobre ele. Nós já vimos isso tudo, isso aqui nós vimos também, esse quadro, deixa eu passar. Aqui. A estrutura do livro de João, né? Então, nós temos o prólogo, nós temos o livro dos sinais, livro da paixão e epílogo. Nós estamos tratando do prólogo, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18.
E isso é o que nos interessa. E o Fábio não conseguiu terminar, né? Então, nós vamos dar continuidade para tentar terminar hoje aqui essa questão do prólogo. Nós vimos também as características do Evangelho de João, né? A primeira característica é o Evangelho evangelístico, né? João deixou escrito qual era os seus objetivos. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a característica evangelística. Uma outra característica também que nós temos aqui é que o evangelho, ele é um evangelho cristológico. Ele mostra os vários aspectos da natureza da pessoa e obra de Jesus Cristo. Temos ainda o evangelho conhecido também como o eu sou. Jesus identifica-se como o eu sou. Em Êxodo, além de se qualificar de várias maneiras através da frase eu sou. Jesus disse, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Isso, em algum momento, nós vamos tratar desses assuntos, tá? Mais adiante, tá? Confesso a vocês que são assuntos maravilhosos, riquíssimos, e que a gente tem muito a se deliciar com o Evangelho de João. Nós temos também o Evangelho do Testemunho. O termo martirel, tá? Que significa testemunhar, ele aparece 47 vezes nas Escrituras. Tá? E todas essas vezes, elas testificam de Jesus. E nós temos aprendido em nossa igreja que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Tá? Então, um exemplo muito comum que a gente tem, muito mais fácil de a gente entender, são os dois discípulos no caminho de Emaús, caminhando e vão falando das coisas que tinham acontecido em Jerusalém. Jesus se aproxima deles e pergunta o que eles estavam conversando. E eles falam, olha, mas só você não sabe o que aconteceu, o que tem acontecido? E a palavra de Deus diz que Jesus começa a mostrar que tudo aquilo tinha que acontecer, e passando pelos profetas, por toda a palavra, por toda a Escritura, mostrava que tudo apontava para Cristo e para aquele acontecimento visando a redenção do povo de Israel. Nós, no caso, né, do povo de Deus. E o evangelho também trinitário, né? Aspectos do relacionamento e obra de cada pessoa da Trindade também pode ser visto neste evangelho de João. Tá? E nós vimos também, o Fábio comentou conosco, sobre o prólogo de João. O que é um prólogo, né? Vem do grego prólogos, que significa escrito preliminar. Prólogo é a introdução de um trabalho, onde o autor desenvolve as ideias preliminares sobre o assunto que vai desenvolver no decorrer da obra. Ou seja, é a mini-obra, logo no início do livro, e que tem vários pontos que serão abordados mais ricamente, mais pormenorizadamente, lá no final, para que a gente possa entender. Mas ele já traz isso tudo no início. Nós vamos ver esse desenrolar da obra no decorrer dos nossos estudos. Para que fique na nossa memória, para a gente frisar mais esse prólogo, eu gostaria de ler com os irmãos. Então, eu não estou vendo ninguém aqui, não consigo ver ninguém aqui quando estou apresentando, mas eu gostaria de que cada um abrisse e lesse essa tela. Quem começar, por exemplo, no versículo 1º, termina, vai até o versículo 5. Aí eu passo a tela, outro irmão abre e lê. Pode ser assim? Vamos lá? Quem é o primeiro? Posso ler, André? Por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6-11. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Sumiu no texto. Caiu a conexão dele. Ele já volta. Uhum. Então, eu vou ler aqui.
houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Eu acho que é só até aqui por enquanto. Alguém que está com a Bíblia no jeito aí pode ler os próximos, vai até o 18. O Parou verbo então? Parei, agora é a partir do 10 agora. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Pode continuar? Pode, até o E o 18. Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Deixa eu ver aqui. Só terminamos a leitura aí, André. Vocês ainda estão aí? Sim, terminamos a leitura do 1 a 18. Estava ouvindo, eu só não conseguia falar com vocês, entendeu? Então, me perdoem, eu não sei, algo está acontecendo aqui que eu não consigo compartilhar agora. Vamos lá. Já está compartilhando, André. Ainda não está aparecendo aqui para mim? Vamos lá, acho que foi agora. Então, nós lemos... Meu Deus. Vocês estão vendo, né? Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, nós terminamos a leitura aqui, era uma leitura que precisava estar avivada em nossa mente, tá? Então, o Fábio apresentou aqui para nós aqui, tá? Primeiramente, a pré-existência do Logos. Logo no primeiro versículo, né, João já trata disso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus desde o início. Então, nós falamos com isso aí, isso é algo que nós vamos voltar depois, lá no capítulo 17, né? Quando ele diz, no versículo 17:5, quando ele diz: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a alegria que tivesse junto de ti, antes que houvesse mundo, provando que Cristo estava com Deus Pai, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo. Nós vimos também que nele estava a vida, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós tratamos disso com o Fábio também. Vida e luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós vamos tratar também, novamente, isso aí no capítulo 8. Vimos também a luz rejeitada pelas trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Não prevaleceram, nunca vão prevalecer, né? Nós vimos também no ponto 5 também, a luz não é extinta pelas trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vimos também a luz vindo ao mundo, tá? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, tá? A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Então, isso tudo é o livro de João, tá? Então, onde nós paramos exatamente aqui? Cristo não é recebido pelos seus, tá?
Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a seguinte: embora haja, nós vemos aqui, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tá? Existem dois termos aqui nesse versículo, que é seu e seus. Embora haja uma semelhança nesses termos, né, quando observamos o grego, podemos constatar algumas diferenças. Então, parece que são diferenças sutis, né? Seu e seus. O primeiro seu veio para o que era seu. O primeiro podia estar se referindo ao mundo ou à sua própria propriedade. Nós vimos lá no início que todas as coisas foram feitas por meio dele, do Verbo encarnado, e para ele são todas as coisas. Ou seja, o mundo pertence a Cristo. O mundo foi feito por Cristo. O mundo... Há um ditado popular aí que diz que, olha, o diabo, ele toma conta de tudo, ele manda em tudo, mas isso não é verdade. É verdade que ele atua, sim, e ele também tem grande poder, mas ele é infinitamente menos poderoso e está sob o comando, a direção, e tudo que ele faz, só faz com a permissão de nosso Deus. Então, o dono de todas as coisas é o Senhor. O diabo tem o seu poder, tem as suas manifestações, ele faz, mas tudo que ele faz está debaixo do senhorio de nosso Deus. E o segundo, seu, e os seus não receberam, esses seus, quando a gente vai olhar lá no grego também, a gente observa que é um termo que está ligado à referência à nação, a uma coisa étnica, uma coisa do povo de Israel. Ou seja, a herança daqueles que nasceram no povo de Israel, os israelitas. Então, Cristo veio para o que era seu, para o mundo e tudo que pertencia ao Senhor, e os seus, aquele povo de Israel, da etnia israelita, não o receberam. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. No versículo 5, a palavra de Deus veio para a humanidade caída em termos gerais. Tá? Versículo 5 diz o seguinte aqui para nós aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, isso aí é de uma maneira geral. É como se diz, se fosse só este versículo, seria algo mais ou menos assim. Olha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas acabaram. Não existe mais trevas. E não é isso. Nós ainda vemos que isso aí, em termos gerais, isto é uma verdade. Tá? Mas nós vamos ver mais lá na frente que essa luz ela vai resplandecer, mas não para todos. Nem todos terão a capacidade de ver essa luz resplandecendo. É isso que ele está dizendo. E a partir do verso 11, tá? Nós vemos aqui que veio os atos de libertação, julgamento e de misericórdia. O verso 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tá? Quando Cristo vem, e o povo de Israel esperava por um libertador, tá? Devido ao jugo que tinha sobre eles, imposto pelo Império Romano, eles aguardavam um que fosse seu líder militar, até mesmo dizendo, para que libertasse o povo daquele jugo. Tá? Então, existe uma conotação de libertação, mas Cristo não veio da maneira como eles esperavam. Tá? Houve ainda a questão do julgamento. Cristo veio para cumprir, para julgar esse povo. E também, ao mesmo tempo, para apresentar a sua misericórdia para com esse povo. Cristo veio para aplacar a ira que existia entre Deus e o pecado. Existia um abismo enorme entre Deus, Santo, Todo-Poderoso, e nós, a humanidade caída. Cristo veio, mas Cristo já estava presente lá no Jardim do Éden. A partir de Gênesis 3:15, quando é anunciado que a semente da mulher esmagaria a cabeça, a semente esmagaria a cabeça da serpente. Já estava se referindo a Cristo Jesus, a vitória que ele teria, e seria consumado lá na cruz do Calvário.
Então, Jesus se apresenta em uma teofania, né? O que é uma teofania? Teofania é uma aparição ou uma revelação da divindade, uma manifestação de Deus. É uma autorrevelação pessoal a seu próprio povo que não recebeu. Cristo vem ao mundo. Está ali uma teofania, a revelação de Deus. E nós vamos ver mais adiante que ninguém viu a Deus. Isso tem algumas implicações que nós vamos ver mais adiante. Mas lá, já naquele momento, quem olhava para Cristo estava olhando para o próprio Deus. E o povo não sabia disso, o povo não entendia essa situação. A universalidade da obra criadora, da palavra de Deus, pode levar a uma compreensão de que todas as pessoas são o seu próprio povo. Tá? Quando nós lemos lá, no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso, de uma maneira, parece, de uma maneira geral, que isso é para todas as pessoas. Mas isso não é uma realidade. Isso vai se tornar uma realidade para o povo de Deus, o povo espiritual, o Israel espiritual de Deus. Isso sim. Porém, à luz do restante do Evangelho, João focaliza não o mero status da comunidade, da aliança, mas o seu adequado relacionamento com a palavra encarnada. Ou seja, o que João está dizendo ali é que não é o povo por herança étnica que é o povo de Deus, e sim um povo que possui um relacionamento com o Senhor. Aquele é um povo, e para que haja esse relacionamento com o Senhor, para que possamos fazer parte do povo do Senhor, algumas coisas precisam acontecer. Tá? E isso não depende de nós. Nós vamos ver mais adiante ali. Tá? O fato de Cristo não ser recebido pelos seus era uma tragédia já anunciada lá no profeta Isaías. No capítulo 1 de Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, Isaías já estava algumas centenas de anos já falando sobre essas coisas que o povo não entendia. Ele usa aqui a imagem de dois animais, um boi e um jumento, dotados de pouca inteligência. Eles reconhecem o seu dono, mas o povo de Israel não reconhecia o seu dono, o seu Criador. Isso é que ele está dizendo aqui. Logo em seguida, nós temos ainda um outro ponto importante aqui. Alguma pergunta nesse ponto aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ponto 7. André, Oi, meu irmão. demorei a abrir o microfone. Assim, é interessante falar assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, né? Sim. Aí a gente fica pensando assim, predestinados. Então, os seus são os predestinados. Como é que um predestinado não recebe a Cristo? É verdade. E a predestinação, como se diz, não é de agora. Ela sempre houve. Mas existe, perfeito, mas existem algumas fases ali, tá? Então, nós fomos predestinados por Deus. Deus falou assim, desde antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos pelo Senhor. E depois existe a obra de Cristo. Tá? Ele vem ao mundo, ele vai morrer para aplacar a ira do Senhor contra o pecado. Logo em seguida, nós vamos ter a regeneração provocada pelo Espírito Santo, feita pelo Espírito Santo. Até então, nós éramos já escolhidos, mas não tínhamos essa percepção. O Senhor já tinha ordenado, mas não tinha acontecido ainda. Tá? O Senhor Jesus Cristo já tinha feito a sua obra, porém, só vai
iniciar essa percepção nossa para com Deus a partir do momento da regeneração, que o Espírito Santo entra dentro de nós e nos regenera. Logo em seguida, nós vamos ser convertidos e vamos passar a ter consciência do amor de Deus por nós. Não vamos ter a consciência de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Então, mesmo que predestinados, por isso é que nós pregamos. Quantos predestinados existem no mundo e que ainda estão longe do Senhor, que ainda não foram regenerados? O Senhor já deu a ordem. O Senhor Jesus já morreu pelos seus pecados, também podemos dizer assim. Mas a regeneração ainda não aconteceu. Em algum momento, ela vai acontecer. É por isso que continuamos pregando o tempo todo. Pregamos para que, em determinado momento, de acordo com a vontade do Senhor, a regeneração dessa pessoa aconteça, o Espírito Santo vai habitar dentro dela, ela vai confessar os seus pecados diante do Senhor, ela vai ter, devido à palavra, devido à fé, devido à compreensão da palavra, ela vai se converter ao Senhor. E depois, daí para frente, passar uma vida de santificação. Mas mesmo alguns, eu vou deixar o pastor Márcio falar alguma coisa também, mas mesmo alguns, depois de serem convertidos, depois de serem regenerados pelo Senhor, muitos deles ainda andam longe do Senhor. Aí nós temos a palavra de Deus para nos orientar de tantas coisas que aqueles que andam longe do Senhor, né, sofrem. Pastor Márcio, o senhor quer contribuir com alguma coisa? De fato, teve gente que não recebeu a Jesus num primeiro momento e depois mudou de ideia. Talvez os exemplos mais famosos sejam seus irmãos. Os irmãos de Jesus não criam nele. Depois você vai ter, inclusive, Tiago e Judas escrevendo cartas que hoje fazem parte do cânon do Novo Testamento. Então, num primeiro momento, Jesus foi rejeitado por algumas pessoas. O apóstolo Paulo é outro também, né? Que a gente pode ver que perseguiu a igreja e tudo mais. Só que o sentido do texto aqui, no versículo 11, é um pouco diferente, né? Vir para o que era seu aqui é vir para o povo de Israel. É vir para, como Messias, nascido em Israel, vir para uma etnia específica que aguardava o Messias e que recusou o Messias. E aí, então, esse versículo abre, inclusive, a oportunidade de salvação, que antes do Novo Testamento era percebida mais em termos nacionais, embora nunca foram só os israelitas que foram salvos, né? Você tem até na genealogia de Jesus, Raabe, que era cananeia, você tem Ruth, que era moabita, né? E estão na genealogia de Jesus para mostrar que nunca foi assim. Você vai ter lá no livro dos reis, Naamã, que era sírio e que foi salvo. Você tem no livro de Jonas, os ninivitas, assírios, que foram salvos. Então você tem muita gente que não era judeu no Antigo Testamento sendo salvo, mas quando Jesus conversa com a mulher samaritana no capítulo 4, ele explica para a samaritana que a salvação vem dos judeus. Ele deixa isso muito claro, né? A samaritana estava adorando, a gente chegou a falar sobre isso quando discutiu o período interbíblico, estava adorando no Monte Gerizim, nas ruínas do templo samaritano que foi destruído no período interbíblico, e ela fala, meus pais diziam que é para adorar nesse monte, mas vocês dizem que é para adorar lá no Monte Sião, né? E Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Bom, nesse sentido, Jesus está vindo para o povo que o aguardava. Mas quando você lê o Evangelho de João, o que você vai ler o tempo inteiro é que os judeus rejeitam Jesus. É o tempo inteiro. É tudo que ele faz, todo mundo está pegando no pé dele. É porque ele curou um paralítico de 38 anos que está na porta do tanque de Betesda, e aí ele fez esse milagre no dia de sábado, o povo está em cima dele. É porque ele cuspiu no chão e fez lodo para curar um cego de nascença. Ninguém presta atenção que nunca na Bíblia tinha sido curado um único cego sequer, mas eles querem pegar no pé de Jesus, porque ele fez, cuspiu e fez lodo, e isso era considerado fabricar remédio, e fabricar remédio era trabalho, e Jesus tinha infringido, segundo eles, essa lei, na sua interpretação estrita e legalista, vamos pegar no pé de Jesus. Ou seja, os seus não o receberam. Ele veio para aquele povo específico, e os seus não receberam. A ideia da eleição e a ideia da abordagem sistemática a esse respeito
É importante pensarmos nessas categorias. Mas espera aí, está falando de eleição, não está falando de eleição, como que pode um eleito ou um não eleito? É bom que a gente tenha essas coisas na cabeça, e essas molduras teológicas, vamos dizer assim, essas convicções, elas acabam nos impedindo de interpretações equivocadas. É muito bom quando a senhora diz assim, peraí, mas não tem como um eleito não receber. É verdade, né? Mas a gente está estudando a confissão de fé e está falando de vocação eficaz, por exemplo, que foi o capítulo onde a gente parou, mas tem gente que ouve agora e não converte. E depois ouve um outro momento e Deus fala, agora é a hora, daí vai. Quantas vezes Paulo, por exemplo, foi exposto ao evangelho? Paulo viu Estevão sendo apedrejado e morrendo e dizendo que estava vendo os céus abertos e vendo Cristo em pé ao lado de Deus, o Pai. Paulo viu esse testemunho e não aconteceu nada com ele não mudou de ideia naquela hora, né? É bom ter essas molduras de teologia sistemática, né, de doutrina, na hora de interpretar. Mas a maneira mais natural de lermos o texto é sempre assim, vamos ver o que esse texto está falando aqui. E aí, se for preciso a gente ir pedir ajuda da teologia sistemática, a gente vem. Caso contrário, vamos tentar optar pela leitura mais natural possível. E a leitura mais natural é, o povo de Israel, como um todo, não recebeu Jesus. O que era de se esperar? Era de se esperar que todo mundo que era judeu virasse cristão. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Um pingadinho de judeu virou cristão e uma massa do mundo inteiro virou cristão. E a partir dali você tem judeu brigando com cristão. Não era para ser dois povos diferentes. Quer dizer, não era para ser no sentido de oportunidade oferecida, né? Mas dentro dos decretos de Deus, isso logicamente estava previsto. Então, espero ter ajudado. Quero nem mais falar. Mas aí nós entramos no ponto do versículo 12, né? Porque eles rejeitaram. Mas olha o que diz o versículo 12 aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Ou seja, daqui para frente ele começa uma nova visão. Então, até então, ele estava dizendo, Cristo veio em carne. Mas o povo não o recebeu. Mas aí, aquela coisa severa, eles não receberam. Mas aí, quando entramos no versículo 12, as coisas começam a suavizar, né? Porque essa rejeição não foi total. Há sempre um remanescente fiel. E nós estudamos recentemente lá com o pastor Márcio, lá na igreja, lá, por exemplo, no tempo de Noé, né? Então, o povo estava corrompido. O povo todo seria destruído. Mas pela graça e misericórdia do nosso Deus, há sempre um remanescente. Noé era um homem justo, e o Senhor preserva aquela linhagem. Porque já existia um propósito lá na frente. O Senhor não poderia acabar com todos ali. Porque já existia um propósito, o propósito da redenção, que ia culminar lá na cruz do Calvário. Então, por isso é que esses remanescentes, eles permanecem fiéis. E em todo lugar, em todas as épocas, nós temos esses remanescentes. Então, todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa interessante aqui, que outra forma de descrever essas pessoas, como o próprio nome, o próprio texto diz aqui, tá? É que todos aqueles que creram no seu nome. Esse ponto é importante, do nome de uma pessoa. Em nossa sociedade hoje, nós vemos que as pessoas não pensam muito para colocar nome dos seus filhos. Anteriormente, era diferente. Na história, era diferente. Tá? Os nomes tinham um significado. E o nome era o caráter da pessoa. O nome era a própria pessoa. Então, todos aqueles que receberam, que creram no seu nome, o que está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que creram, eles precisam demonstrar o caráter da pessoa de Cristo. Até mesmo a pessoa de Cristo, aí um texto dá a entender isso, que ela vai morar dentro de nós. Na realidade, mais uma vez, nos apoiando lá na teologia sistemática, na realidade, quem mora dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que é Deus também. Tá? Então, o nome é algo muito importante.
Os seres humanos caídos não são filhos de Deus por natureza. Esse é um privilégio único de quem exerce a fé através da palavra. A fé gerada neles pela ação soberana de Deus. Então, é o que nós estamos falando aqui. O Senhor, mais uma vez, nos escolheu. O Senhor escolheu aquele povo. Mas nem todos aceitaram, mas aqueles que aceitaram essa fé, o Senhor permitiu, o Senhor, através do Espírito Santo, embutiu em nós a fé. Só assim podemos crer na palavra. Por que muitos ouvem a palavra, como o pastor até falou aqui, às vezes a vida inteira ouve, mas ainda a fé não foi embutida naquela pessoa. Tá? Então, isso é algo importante. Tá? Segundo a Nova Versão Internacional, aqueles que receberam a palavra, que manifestaram a fé, segundo a versão da Nova Versão Internacional, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui é algo importante aqui nesse termo, o seguinte, porque na nossa versão, ARA, ela diz o seguinte, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na Nova Versão Internacional, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Tá? E quando a gente vai para o texto grego, a gente vê mais apropriado realmente a questão do que está escrito lá, exousia, que significa direito. Então, o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. E não está exatamente isso. Deu-nos o poder, que o poder seria dínamos, e esse termo não tem lá no texto. Tá? Então, é uma observação aqui para a gente fazer. E uma outra coisa importante também é que essas pessoas desfrutam do privilégio de se tornarem o povo da aliança de Deus, um privilégio perdido pelo povo do próprio Messias. É isso que o pastor falou agora há pouco aqui. Tá? Inicialmente, o Senhor veio para aquele povo, mas eles não aceitaram. E aí o Senhor abriu as portas para que os gentios pudessem fazer parte, e por isso nós estamos aqui, todos nós. Algo interessante nesse texto também é que ele fala sobre o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Vocês sabem que o texto, quando nós vamos lá observar lá no original, no grego, nós temos ali, o termo que está lá não é filhos. Mas como assim? As nossas Bíblias trazem filhos lá. Tá? Mas não é filhos. O termo lá é crianças. Então, deu-lhes o poder de serem feitos, é o termo lá, crianças de Deus. Tá? E não filhos de Deus. O senhor já tinha observado isso, pastor? Né, sim, mas não lembrava, não. Esse estudo mais detalhado de palavras a gente deixa para fazer quando vai estudar o texto, né? A perspectiva mais global a gente retém, mas o detalhe, não. São detalhes interessantes isso, né? E realmente ele fala, e outros textos de João também, lá na carta de João, que ele também utiliza o mesmo texto, lá em 1 João 3,11. Os crentes receberam o direito de realmente se tornarem filhos, não apenas de Abraão, mas de Deus. E esses filhos também está lá a mesma coisa, o mesmo texto lá, para crianças lá. João utilizava esse texto lá. Os judeus vangloriavam-se de seus direitos hereditários e se chamavam de filhos de Abraão. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Nós somos filhos de Abraão. E grandes embates aconteceram exatamente por causa disso. Vocês são filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos de Abraão até das pedras. Entendeu? Então, não é bem essa questão da etnia. Tá? Inicialmente, sim, foram para eles, mas eles rejeitaram e o Senhor deu oportunidade para outros povos e por isso nós estamos aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Um outro? Eu queria dar uma palavrinha aqui, André. Por favor. Nesse prólogo, João, ele quebra, né, muito da crença comum dos israelitas, né? A gente vai ver Jesus sendo rejeitado e perseguido pelos israelitas em todos os evangelhos sinóticos, mas em João essa perseguição é muito hostil, né? E
logo de cara, Jesus já é apresentado aqui como alguém que foi rejeitado pelos israelitas e como alguém que acolheu para a família de Deus aqueles que os israelitas repudiavam. Então, esse diálogo do capítulo 8, que inclusive você colocou no outro slide ali, de Jesus falando, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, o diabo que é o vosso pai. Isso é muito sério, né? Porque Jesus está atacando uma crença central dos israelitas. E aí, isso vai desembocar na temática do evangelho todo. Lá no capítulo 3 vai ser dito que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. No capítulo 8 vai estar dizendo, quem acredita em mim é filho de Deus, quem não acredita não é. E essa divisão, dizendo assim, judaísmo verdadeiro desemboca em Jesus Cristo, é quem coloca com mais clareza o evangelho de João, né? Quem tem o Filho de Deus é família de Deus, quem não tem esse filho não é. É muito forte isso no Evangelho de João. E às vezes a gente fica cheio de dedos para tratar dessas coisas, né? Principalmente nos nossos dias, né? Então, aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Ah, mas ele é amigo do Evangelho. Quantas vezes eu já ouvi esse termo, né? Ele é amigo do Evangelho, mas a Bíblia diz bem claramente, são filhos do diabo. Algo muito sério, né? Outro ponto, ele fala da glória, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso aí ele vai tratar depois lá no capítulo 12. Mas eu estava fazendo um estudo aqui, segundo Carson, né? João chega quase que a chocar os seus leitores com as expressões que ele usa. A palavra tornou-se carne. Isso é muito sério para aquela época, carne, porque existia um grupo de pessoas que afirmavam que Cristo não tinha vindo em carne. São os docistas, né, pastor? É isso? Docetistas, né? Afirmavam que Cristo não... Ele surge um pouquinho mais tarde, né? Dependendo da época que a gente data o Evangelho, eles estão certamente em perspectiva na primeira carta de João. No Evangelho, talvez sim, talvez não. Mas já era escandaloso antes, né? Porque a carne é humana, né? E Deus está no céu. Como é que o céu desce desta maneira, né? Então, quando Jesus se equipara a Deus, é um escândalo ao longo de todo o Evangelho, né? Quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ali eles pegam em pedra para atacar em Jesus, porque Jesus está dizendo, o céu está aqui com vocês na forma de carne. De um jeito ou de outro, era muito, muito... Até hoje né? As pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Essa expressão não vai deixar de ter um impacto nunca, né? Como é que o Criador vira criatura? Já parou para pensar que Jesus, até hoje, ele tem um corpo de carne e osso? Que a segunda pessoa da Trindade nunca mais vai deixar de ser humano? Que o Criador é uma criatura, de certa forma? É muito para a cabeça. É um negócio assim que... né? Jesus come, cara, ele ressuscitou dos mortos e comeu peixe, ele está esperando a gente para tomar vinho e comer pão com a gente, e ele vai comer para sempre, e de certa forma isso é uma limitação típica da natureza humana, da criatura, né? Olha, é muito amor envolvido, é muito, muito mesmo. E para quem gosta de vinho, né, vai ser o melhor vinho do mundo, né? Do mundo não. Mas isso é uma coisa muito interessante, isso que o senhor falou agora, pastor, é que no céu existe o corpo de Cristo. Entendeu? O corpo mesmo, ou seja, no céu existe algo como nós lá no céu. Isso é motivo de alegria e de até um certo espanto, né? Porque a gente é ensinado desde cedo que as coisas são espirituais, que um dia vamos virar espíritos, mas não, existe algo realmente, sabe, que a gente pode tocar, algo maravilhoso, que é o corpo de Cristo no céu. Quem ia falar? Achei essa fala agora mexeu comigo, porque eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Que Cristo ressuscitou, isso eu sabia, subiu aos céus, né? E aí, naquela hora que ele subiu aos céus, que ele tinha uma multidão lá, né? Depois que ele passou pelo caminho de Emaús, né? E tal, esteve com
com os discípulos, né? Mostrou o lado dele, para ver que era ele mesmo e tal. Aí ele subiu aos céus. Então, ele subiu com aquele corpo de carne, né? Como o senhor está falando, né, pastor? E eu fico imaginando, é meio confuso para mim imaginar que ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, com um corpo de um humano, vamos falar assim, né? É muito estranho isso, muito. Mais ou menos, porque ele não está com o corpo... Me aclarei isso aí mais um pouquinho. Então, o corpo que Jesus teve quando ele esteve conosco era um corpo à semelhança da raça humana caída. Ninguém olhava para Jesus e falava assim, esse cara tem um brilho diferente, a pele dele tem uma cor que ninguém mais tem. Todo mundo achava que ele era comum. E por quê? Porque ele nasceu à semelhança de um corpo pecaminoso. Mas quando ele ressurge, o corpo dele é um corpo diferente. Tanto é que a Maria Madalena vai lá ao sepulcro, encontra ele e pensa que está falando com um anjo. É um corpo, ele tem mãos, ele tem pés, ele tem boca, ele tem olhos, mas já é um corpo da raça humana restaurada. Por isso, Jesus é as primícias da ressurreição. Um monte de gente ressuscitou na Bíblia, mas Jesus é o primeiro da ressurreição. Por quê? Porque todo mundo que ressuscitou para voltar a viver num corpo à semelhança do corpo de pecado. Um corpo caído. Jesus não, ele é o primeiro que planta a semente de um corpo caído e ressuscita com a semente de um corpo glorificado. O corrupto se reveste da incorruptibilidade, né? É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Então, sim, Jesus tem um corpo. Mas da mesma forma que havia uma diferença entre o corpo de Adão e da sua esposa antes de comerem do fruto proibido, porque eles não se percebiam nus, porque eles não morreriam, e depois então houve um decaimento, Cristo, que é o segundo Adão, trouxe o corpo humano novamente a uma posição de glória. E agora nós estamos falando de um corpo glorificado. O corpo que Jesus teve era semelhante ao corpo da natureza humana caída, mas ele ressuscitou e agora tem um corpo semelhante, que é o primeiro e o modelo e a primícia da raça humana restaurada e glorificada. Então, é semelhante ao nosso? Sim, ele tem mão, tem pé, tem braço, tem dedo, tem olho, mas a semelhança para aí, esse corpo dele não é corruptível. Agora, eu vou parar por aqui porque a Bíblia não fala. Eu sei que talvez a gente fique com a pulga atrás da orelha. O Adão, antes da queda, ele precisava comer, gente. E aí a pergunta é, Jesus é humano? Sim. Ele continua humano? Sim. Ele é uma nova raça humana glorificada. Mas ele come? Essa é uma pergunta interessante. Parece-nos que sim, porque ele está esperando a gente, inclusive, para comer conosco. Mas e daí? A Bíblia não falou muita coisa a respeito disso e chega uma hora que a gente tem que ser humilde e parar, né? Gênesis 6 tem que ser humilde, e aqui a gente tem que ser humilde também, tem que parar. Mas, para mim, é assim, como é que Deus aceita? Uma coisa, você já ouviu falar que doente bom é aquele que vai sarar? Doente bom é aquele que vai sarar, que você vai na casa da pessoa, leva lá uma galinha assada, leva lá um negócio, faz uma oração, semana que vem o cara sarou, pronto. Mas aquele doente que não vai sarar e que você vai ter que visitar ele pelo resto da vida, e ele é novo ainda, vai ficar 50 anos em cima da cama, é um doente trabalhoso, né? As pessoas ficam até meio com receio de lidar com isso, porque elas não têm perspectiva de que aquilo vai acabar. Bom, uma coisa era Jesus vir aqui na Terra, ficar 33 anos aqui, à semelhança do corpo pecaminoso, e morrer na cruz. Já era maravilhoso. Mas saber que Jesus, por toda a eternidade, será humano. Gente, isso aí é muito, entendeu? Ele é um humano glorificado, ok, mas, peraí, do mesmo jeito que antes da queda já tinha uma distância absurda entre Deus e Adão, né? Essa distância foi vencida quando Deus vem atrás do Adão pecador no Éden e fala, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, mas pensa, essa distância é diminuída pelo fato de que Deus é um de nós por toda eternidade. Gente, isso é muito maravilhoso. Né? Perfeito, muito bom. A gente ficaria aqui ouvindo o senhor a noite inteira, né? Mas já até cruzamos o nosso horário aqui e, mais uma vez, a gente não vai conseguir terminar esse prólogo, porque o próximo ponto aqui é muito, muito importante, muito bom para a gente, mas eu queria introduzir um pouquinho só desse
esse ponto agora, né? Que vai falar, vai culminar na glória do Senhor, né? Então, nós não vamos terminar, só vou iniciar aqui para vocês verem, tá? As orações sucessivas, né? Que diz aqui o seguinte aqui: os quais não nasceram de sangue, nem da vontade de Deus, nem da carne, nem da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 14, isso aqui. Isso aqui tem uma ligação muito especial com o livro de Êxodo. Tá? Lá em Êxodo 33, no versículo 7, deixa eu só botar aqui, Êxodo 33, versículo 7, diz assim, 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Ou seja, o Senhor Jesus, estando entre nós, quando ele se encarna, ele vem orar, ele vem estar no povo, é exatamente o que estava acontecendo, o que aconteceu lá em Êxodo, quando o Senhor desceu e habitou com o seu povo lá no deserto do Sinai. Tá? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. É o Senhor entre nós. E nós vamos ver lá, nós vamos ver o significado da tenda da congregação, da consagração, tabernáculo, a glória de Deus que desce sobre a tenda, sobre o tabernáculo do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Então, nosso horário já cruzou. Não percam a próxima aula aqui. Não sei se o pastor Márcio vai estar aqui conosco. Se estiver, vai ser muito bom, porque o Senhor abrilhanta as nossas aulas e nos ajuda nas nossas imperfeições. Ok, irmãos? Nós estaremos aqui semana que vem. Pastor Márcio, o senhor quer finalizar? Nós não terminamos o prólogo, viu? Nós não terminamos o prólogo, mas semana que vem eu ainda estarei aqui. Se Deus quiser, estarei sim. Mas João é assim mesmo, viu? João é denso. É difícil. João é muito denso. É curioso, né, que as pessoas falam assim, dá o Evangelho de João para quem não conhece, para ler e tal. Rapaz, não sei, viu? Não sei, não. Não, você sabe que eu ia perguntar isso para o senhor? Porque eu já ouvi falar isso e já até falei para as pessoas, olha, começa pelo Evangelho de João, porque vai ser mais fácil. Aí que tá. Eu acho que ainda é a melhor situação, sim, porque fala muito sobre quem Jesus é, fala muito sobre a salvação e tal, e é aquilo que a gente vê quando fala sobre a confissão de fé, né? Embora a Bíblia tenha coisas muito difíceis de compreender, as verdades centrais salvadoras são fáceis e podem ser compreendidas mesmo pelos leigos. Então, tem muita coisa que você lê aqui que você consegue pegar o fio da meada. Agora, quando você resolve fazer um estudo e fala assim, vamos cavar um pouco mais fundo, você descobre que é uma fossa abissal, assim, um oceano com quilômetros de profundidade, né? É muito, muito profundo mesmo. E então, com muita relação com o Antigo Testamento, né? Falando assim, até em termos de conselho, veja bem, porque se for para levar o Evangelho de João nesse pique que você está indo aqui, com detalhamento de palavra grega, vai acabar. Mas vai ser um negócio que talvez valha a pena pensar numa coisa um pouco mais panorâmica, assim. Eu não sei quanto tempo, né? Mas até onde eu sei... Oi? Eu tô seguindo a orientação do Fábio, começou dessa maneira, né? Então, a intenção era terminar aqui, mas eu vi que não dá, realmente não vai dar. Muito profundo, muito mesmo. Conversar e mudar realmente essa questão aí. Entendeu? Mas muito obrigado. Mariana, você quer fazer o fechamento? Irmão, sempre a gente faz uma oração, né? Não precisa ser eu, pode ser outra pessoa, e depois tirar foto com todo mundo junto para postar o grupinho. Geralmente é assim que fecha. Quem é que vai fazer a foto? É a senhora? Não sei dizer não. O vídeo teremos nós aqui. Tá, só precisava parar de compartilhar sua tela, André, senão a fotografia de todo mundo fica pequenininha. Aí, André, pode escolher alguém para fazer a oração final, agradecendo? Escolher assim? Irmã Iracema, pode ser, minha irmã? Pode sim. Vai tirar a foto primeiro? Não, depois a gente tira a foto. Depois? Então vamos orar, gente. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido e amado,
Muito obrigada, meu Pai, por essa hora que passamos aqui, todos atenciosos, meu Pai, na tua palavra. Que estudo perfeito, maravilhoso. Abrimos a nossa mente, o nosso entendimento. Nós te agradecemos, meu Pai, por participar e levar na nossa mente o interesse, a participação, a vontade de aprender, de conhecer mais. Nós te agradecemos por esse momento de estar aqui e pedimos, meu Pai, por aqueles que estão em casa, que não pôde participar, que nós possamos aprender, meu Pai, com o nosso conhecimento e levar o teu evangelho, meu Pai, àqueles que não teve ainda, meu Pai, não aceitou o chamado do Pai, Senhor, como vimos agora, que Jesus veio para todos, mas são poucos que reconhecem e aceitam. Pai, dá uma oportunidade, dá uma chance, meu Pai, para que eles possam reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor, meu Pai, estamos uma alma perdida, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, chegar até eles. Eu tenho, meu Pai, a certeza que o Senhor ama, mesmo eles estando, meu Pai, resistindo à tua presença, à tua morada, que eles possam aceitar, se aquebrantar, meu Pai. Não, meu Pai, por necessidade, mas por amor, meu Pai. Faça isso, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ama. Então, eu sei que o Senhor deu o teu filho e o Senhor possa, meu Pai, mesmo assim, com a resistência das pessoas, mas que o Senhor possa recolher e aceitar, meu Pai, aqueles que estão perdidos, meu Pai. Deus amado, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado, Pai, e perdoa, meu Pai, os momentos que nós, meu Pai, às vezes não aceitamos, às vezes o momento que às vezes você dedica coisa que não vale a pena e às vezes perde essa oportunidade, meu Pai. O Senhor perdoa, meu Pai, e dá mais uma vez, meu Pai, para aqueles que ainda não ouviu e vai ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor, faz a foto? Eu vou fazer. Acho que é o... Nós vamos fazer o praticado. Aqueles que puderem abrir a câmera aí, se quiser também. Vamos lá. Oi. Chique. Daqui a pouco ela sai revelada lá no grupo. Beijo, pessoal. Bom descanso. Até mais, gente. Valeu, povo bonito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Deus Tchau, tchau. abençoe. Vocês ainda estão aí, alguém? Pode fechar aí, André. Tá só a gente aqui. Ah, bom, eu não sabia que eu tive que sair, não. Saiu a minha tela. Parece que você estava com 2. Não, Não? não. Ah, sim. Duplicou aqui. Mas fica tranquilo agora. Pode Um sair. abraço, vocês estão bem, né? Abraço. Tá bom. Bem, graças a Deus. Tchau.